Boa tarde, pessoal. Nós fizemos um resumo no Word, está levantando. Eu vou pedir também para o meu grupo, do qual eu fiz parte, que se porventura tenha esquecido alguma coisa, fique à vontade para a intervenção. Já adianto, nós seremos um pouco repetitivos, embora, porque a temática ela foi mesma para 3 grupos, né? Então nós concordamos com muitos dos pontos já expostos. A primeira coisa, né, nós nos atemos mais precisamente ao ponto 3 e ao ponto 4. Levanta um pouquinho, por favor. Sobre a questão da relevância, né? No contexto atual, a interdependência econômica e social. Os acontecimentos internacionais influenciam nas nossas agendas, financiamento e recorrência dos acordos internacionais. É evidente, mas é sempre bom nós apresentarmos. Não dá para pensar em ações nacionais e estaduais desconsiderando o contexto atual em que há uma forte ligação econômica e uma forte ligação política com o cenário internacional. Nós, inclusive, relembramos, exemplificamos a Confiteia de 97 como um momento, como um marco importante, inclusive para o recrudescimento da EJA no Brasil, né? Foi a partir das dificuldades enfrentadas no Brasil naquele momento e dessa conferência internacional que, por exemplo, o movimento de fórum se constituiu como ele é hoje, né? Ele é o nascedor ali do movimento. Então, foi uma agenda internacional articulada a uma realidade local que propiciou uma resposta para um problema que nós enfrentamos, inclusive, até hoje. E, mais fortemente, ela nos permite, essas decisões, essas agendas internacionais, elas nos permitem fortalecer, identificar e fortalecer elementos de luta e de reivindicações internas, né? Elas são referenciais importantes para que nós possamos ter um caminho a ser seguido na nossa reivindicação, inclusive de cobrança aos governos, como no caso do Brasil, signatário da Confiteia. Então não dá simplesmente para falar, nós não sabemos o que é isso. Olha, é um marco importante, né? Nós discutimos muito sobre isso. Algumas agendas... Pode voltar. Isso. Alguns agentes internacionais podem fornecer elementos para as lutas internas e a possibilidade de maior integração no contexto da globalização. Aquela provocação que nós entendemos que o ponto 4 é uma provocação, também que ela é uma afirmativa, né, mas era para provocar, e ela é uma provocação para que de um certo sentido, nós já sabemos a resposta. Não tem, nós nos colocamos e concordamos com os outros grupos que é impossível de pensar uma agenda estritamente nacional. Tá? Não se trata necessariamente de cópia ou se trata de um imobilismo da sociedade civil organizada brasileira em frente aos acordos que são internacionais, mas pelo contrário, é um elemento de referência, um elemento orientador, inclusive, para a cobrança. Né? Se os nossos estados, se o Estado brasileiro ele é participante de todas essas agendas e de todas essas conferências, um primeiro passo mais importante para os nossos movimentos é o reconhecimento dessas agendas e a cobrança institucionalizada ao governo brasileiro pelas políticas ou as ações que serão ou foram desenvolvidas para essa agenda. Né? Não dá simplesmente para o governo assinar, o Estado brasileiro, a instituição pública brasileira assinar e falar que não vai fazer. Embora nós tenhamos alguns casos assim, mas isso é o primeiro mecanismo, nós achamos que talvez o mais importante para a organização da nossa pauta, da nossa agenda de lutas, da nossa agenda de reivindicação. Tá ok? Obrigado. Alguma coisa, gente? Obrigado, gente. Então,
nós também ficamos, o grupo que está aqui em conta, também ficamos com as 2 últimas questões, né? E a gente reitera, em parte, reitera que já que a Calma já disse, que o colega também afirmava, né? E tivemos um pequeno debate no grupo, né? E compreendemos que a relevância de compreender, né? Há uma relevância de compreender a articulação das políticas públicas, né, como articuladas aos acordos, declarações e financiamentos internacionais. Né? E esses financiamentos vêm de organismos, então, os organismos foram apresentados, os quais incorporam desejos, expectativas e debates na sociedade e movimentos sociais. Temos, por um lado, então, orientações e diretrizes pensadas por esses organismos que podem ser assumidas ou não, né, por determinada sociedade e seus governos, pois alguns desses acordos são balizados pelo neoliberalismo e pela lógica do capitalismo, né, e que se vinculam particularmente à questão do financiamento, né, com esse financiamento atrelando essa relação. Por outro lado, compreendemos que é fundamental a incorporação de valores universais como direitos humanos, justiça, paz e educação. Nesse sentido, acreditamos que a agenda internacional é relevante sim, mas precisa ser lida criticamente, contando também com a análise dos contextos locais e suas demandas para a constituição de políticas de Estado para eles. Muito bom. Bom, eu acho que os 20 minutos que cada grupo teve para discutir, vocês conseguiram uma riqueza de comentários sobre essas questões. Eu acho que, no fundo, não vale a pena comentar os comentários. O que eu queria propor é que esses comentários sejam sementes que, ao longo da semana, vamos construindo a ideia que, no último dia, se começa a construir qual vai ser as ações específicas que cada um vai desenvolver. Eu acho que a ideia de ter ações coletivas para a agenda territorial, coisas que são... Eu sempre achei que, por exemplo, em certos momentos faltam bandeiras de luta para os fóruns que sejam comuns. Por exemplo, os fóruns estabelecer 2 ou 3 bandeiras comuns para o ano, coisas que nós podemos cobrar, um fórum cobrar do outro. A coletividade dá mais força. Eu acho que a agenda seria muito interessante ter essa ideia de uma ação coletiva que pode ser tanto cobrado entre as agendas como no próprio governo. Eu acho que uma das vantagens das agendas internacionais, seja no Hamburgo, a Declaração de Hamburgo, a Marco de Ação de Belém, os metas do milênio, é que não tem valor, eles não podem ser cobrados juridicamente, mas eles podem ser cobrados moralmente, eticamente e comparativamente. Nenhum país quer ficar ruim na fotografia. E quando se começa a comparar índices de pobreza, índices de analfabetismo, índices de emprego, ninguém quer ficar nos últimos lugares do país. Então tem esse efeito positivo sobre como os países reagem a certas questões. Mas eu acho que essa questão da o que é o mapa de ação de Belém, ninguém vai pegar isso e vai levar para a agenda territorial e tentar executar. Não vamos copiar, vamos nos inspirar, vamos ver o que há no mapa de ação de Belém que complementa as políticas locais e o que pode nos ajudar a entender ações que não foram ainda contempladas nas nossas políticas públicas locais, regionais e nacionais. Então, parabenizo os grupos pelo trabalho que foi feito. Vamos continuar a discussão no próximo bloco, depois dos comerciais. Vamos voltar mais para a questão de comitê, mais especificamente para as questões de agenda nacional, e vamos trazer esses elementos que foram levantados aqui, que são todos muito relevantes para a continuidade dessa discussão.